Olá, pessoal. Vamos iniciar agora a parte 3, né, do nosso curso, em que a gente vai tentar enfrentar alguns aspectos das demandas judiciais em saúde na prática, né? Nós vamos tentar selecionar aqui alguns julgados, alguns casos mais recorrentes e tentar apresentar, né, algumas orientações algumas já definidas, já consolidadas pela jurisprudência e outras que ainda estão em aberto, mas de um modo geral a gente vai tentar dar uma luz, né, naquelas demandas mais frequentes que costumam entrar na judicialização da saúde, né? Então a gente vai começar nesse primeiro momento, tratando de algumas decisões que vão orientar a atuação judicial. A gente vai citar algumas decisões do STF e do STJ, já adiantando, né, que essa jurisprudência ela é apenas ilustrativa, né, de um fenômeno mais amplo que vem de antes, vem de muito antes, mas, como eu falei já em algumas vezes, o debate antigamente era muito mais superficial, né? O debate antes ele girava num aspecto muito mais das possibilidades, né, da força normativa do direito à saúde, e, portanto, na própria admissão ou legitimidade do Poder Judiciário de impor ao poder público ordens de fazer ou de pagar quando estiver em jogo o direito à saúde. Esse debate, de certo modo, ele foi uma fase embrionária, né, da judicialização da saúde, que foi cada vez mais se aprimorando e sofisticando. A partir dos anos 2000, 2005, 2010, até hoje, né, o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado questões mais específicas sobre o direito à saúde e tem construído critérios muito mais sofisticados, muito mais detalhados, que podem orientar a atuação judicial. Então, nosso objetivo aqui hoje é traçar algum desses parâmetros de casos mais comuns. O primeiro caso que a gente tem é a suspensão de tutela antecipada 175, relatada pelo ministro Gilmar Mendes. Essa foi a primeira vez em que o Supremo Tribunal Federal tentou estabelecer parâmetros para a atuação judicial e também foi onde se mencionou pela primeira vez o princípio da deferência, a ideia de que, em linha de princípio, devem ser respeitadas as decisões técnicas tomadas no âmbito do sistema de saúde. Ou seja, a atuação judicial deve se pautar primariamente pela observância daqueles critérios já definidos pelo próprio sistema de saúde, pelos produtos, protocolos, tratamentos, medicamentos já padronizados e apenas excepcionalmente, com uma carga argumentativa extra, é que se poderia eventualmente autorizar a concessão de medicamentos fora do protocolo. Então, esse primeiro julgamento foi num sentido mais genérico de dizer que, olha, em linha de princípio, o judiciário não deve conceder medicamentos fora do protocolo, a não ser em situações muito excepcionais. A partir daí, a jurisprudência foi se encaminhando para critérios mais elaborados e a gente vai conhecer alguns outros julgamentos posteriores que densificaram ou detalharam mais esses parâmetros da atuação excepcional do Poder Judiciário quando estiver analisando casos fora do protocolo. Carol, pode falar do próximo? Muito bem. Então, houve um início de sistematização do direito à saúde para fins de análise de processos judiciais com essa suspensão de tutela antecipada, a qual o Jorge se referiu, 175, né? Isso foi lá no final de 2008, 2009, foi feita uma grande audiência pública naquela ocasião. Então, o ministro Gilmar Mendes proferiu seu voto, dizendo que o poder público não precisa ser obrigado a prover aquilo que não está padronizado, né? Desde que... E aí estabelece algumas exceções, né? Desde que inexista tratamento, procedimento ou medicamento, né, similar ou genérico, oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença, né, que está ali sendo tratada, ou caso haja algum medicamento, né, outro fornecido pelo SUS, desde que esse outro medicamento não tenha se mostrado eficaz para aquele paciente, né?
Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito estabelecido pela ST 175 é que o medicamento, então, prescrito pelo médico seja adequado àquela necessidade daquele paciente, só que ele ainda não estabelece como que vai ser comprovada essa adequação, essa necessidade, né? O terceiro requisito para que o medicamento fora da padronização seja fornecido é que ele seja aprovado pela Anvisa, ou seja, o medicamento então tem que ter o seu registro, sua segurança comprovada por meio dessa agência reguladora, né? E também o tratamento pleiteado não pode ser experimental. Então, caso aquela situação se enquadre nessas exceções, então o judiciário poderia, em tese, fornecer então aquilo que não está previsto no SUS, né? Depois dessa decisão do Supremo, veio uma decisão do STJ, já um bom tempo depois, tá? Em sede de recurso repetitivo, no RESP 1657 e 156, relatoria do ministro Benedito Gonçalves, em que ele fixa, ele vai um pouquinho mais a fundo, então, na questão, né? Também fala que o SUS não precisa fornecer aquilo que não está dentro dos seus protocolos, a não ser que, primeiro, a parte comprove a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, tá? Esse requisito é um pouco controverso, porque há muitas pessoas que entendem que o SUS, então, é para todos e que não haveria muitas pessoas que entendem não, o SUS é para todos, né? Enfim, e que, então, não haveria essa necessidade de comprovar a incapacidade financeira, mas ela ficou fixada aqui no recurso repetitivo. O segundo requisito seria a comprovação por meio de laudo médico fundamentado, ou seja, aí a gente tem um pouquinho mais de noção do que precisa para comprovar a necessidade daquele tratamento. Aqui o STJ disse laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, né? Então, é um pouquinho além, mas ainda não muito, porque, enfim, a mera prescrição, né, do médico que assiste o paciente pode não ser imparcial e aquele médico, às vezes, pode não estar familiarizado com medicina baseada em evidências e também pode gerar o fornecimento de medicações que não são devidas, certo? Na E prática, também... na prática, muitas ações são promovidas pela Defensoria Pública, né? E, em geral, a Defensoria já orienta o médico a produzir um relatório fundamentado para tentar suprir essa condição da jurisprudência, né? Então, com frequência, né, as ações vêm instruídas já com relatório médico fundamentado, embora, como a Carol falou, é um relatório que tende a ser não necessariamente de um médico do SUS, né, vinculado, portanto, ao sistema de saúde, e também, muitas vezes, enviesado, né, pela busca da obstinação terapêutica, de tentar uma solução custe o que custar para o tratamento daquele paciente. Existem os conflitos de interesse também, né, que a gente não pode deixar de mencionar, são exceção, mas enfim, eles estão aí, né? Então, na minha opinião, o juiz não poderia conceder nada fora do padronizado, a não ser que haja alguma perícia ou alguma avaliação técnica em relação àquela tecnologia. Bom, muito bem, mas o STJ, então... Mas, de qualquer modo, o STJ só exige o laudo fundamentado, ele não exige que seja feita a perícia, né? Depois vai dar uma evoluída também, a gente vai ver ali. E o STJ também fixou como pré-requisito a existência de registro do medicamento da Anvisa, observados os usos autorizados pela agência, ou seja, o remédio tem que estar registrado na Anvisa e prescrito e indicado para aquela condição do paciente. É o uso on-label, né, que a gente já viu lá para trás, né? Muito bem. Só um detalhe, né, que você mencionou, né, que um dos requisitos que tem que estar explícito no laudo médico
é uma declaração de que não existe tratamento eficaz fornecido pelo SUS para aquela situação, né? Então, não basta simplesmente que o médico prescreva uma situação adequada, né? Esse tratamento X é adequado. Ele tem que dizer, esse tratamento X é adequado e não existe um tratamento alternativo oficial, padronizado no SUS, que também seja adequado. É importante dizer isso, porque em muitas situações o médico ele está prescrevendo um tratamento adequado, ou seja, o tratamento que o médico propõe é eficaz, é seguro, talvez até o mais recomendado, mas existem outros tratamentos que o SUS também fornece para aquela situação, mas que se não forem demonstrados que não são adequados, não cabe ao médico escolher o tratamento, né? Esse é um ponto importante que se mencione, que o STJ estabeleceu um critério objetivo de respeito ao protocolo oficial, né? Você só pode exigir ou autorizar tratamentos fora do protocolo quando se demonstrar que o protocolo oficial não é adequado. Então, essa é uma das condições que o STJ colocou. E sempre depois de esgotadas todas as possibilidades previstas no protocolo, né? Então, eu tenho um caso bem emblemático aqui na minha vara, que o médico insistia na utilização de um determinado medicamento e falava assim, não, porque se a minha paciente receber esse do SUS, ela vai ter um choque anafilático, ela vai morrer, não vai conseguir, enfim. E ele insistia naquele medicamento e eu fui e falei assim, bom, então eu vou fazer ela usar essa medicação em ambiente hospitalar ou ambulatorial, né, depende, porque se houver alguma reação alérgica, ela é controlada. E o que aconteceu? No fim, a paciente recebeu aquela linha de tratamento oferecida pelo SUS, não teve qualquer reação alérgica, tá? E o que demonstra que ela não precisava, então, receber nada fora do protocolo, né? Tá certíssimo isso. Eu também já julguei um caso semelhante envolvendo prótese, em que o médico prescreveu a prótese importada, né? E na audiência eu perguntei, e essa nacional não é adequada? A resposta do médico, não, é até adequada, mas eu não vou prescrever porque a revisão é mais curta. A revisão da prótese importada é em 20 anos, a revisão da prótese nacional é em 10 anos. Mas esse critério de conveniência do médico e talvez até do paciente não é o critério padronizado, né? O critério padronizado era uma prótese nacional mais barata, onde o SUS já fez o cálculo de revisão, né? Ainda que seja uma revisão em prazo menor, né? De qualquer modo, é adequado, né? Não é o melhor, não é o tratamento de ponta, mas a gente tem que insistir em se tratando de SUS, política massificada para 200 milhões de pessoas, não há um direito ao melhor tratamento disponível, a melhor tecnologia disponível no mundo. O que há direito é ao tratamento adequado, ao tratamento possível, de acordo com as capacidades orçamentárias e escolhas, né, de padronização realizadas pelo gestor, né? Isso é um ponto importante, porque eu acho que muitas vezes o juiz ele não percebe, né, que não existe esse direito ao melhor tratamento. O que existe é o direito ao tratamento adequado, né? O direito à saúde é o direito a um tratamento adequado, né? O direito ao melhor tratamento... Oi, desculpe, Jorge. Mas pode complementar. Não, o direito ao melhor tratamento não existe em sistema público em lugar nenhum do mundo, né? Exato, Isso não é uma falha no irrealizável. Brasil. É irrealizável, né? E aí você mencionou também, e aí é bom frisar, porque aqui é um ponto que a gente vai mencionar, vai discutir um pouco mais à frente, mas aqui entra o conceito do tratamento off-label e do tratamento on-label, porque o último critério que o STJ estabeleceu foi o tratamento de medicamentos registrados na Anvisa, e não só isso, desde que esse tratamento seja de acordo com a bula, né? Ou seja on-label. Em princípio, por esse critério, estão vedados os tratamentos fora da bula, os tratamentos off-label. É interessante dizer isso porque, recentemente, né, no debate sobre o uso da hidroxicloroquina, durante um determinado momento, ele estava off-label, né? A cloroquina é para outro tratamento, para malária, para lúpus, para outro tipo de ele está patologias. off-label ainda, né? Mas autorizou-se um não uso... tem registro ainda na Anvisa para aquilo. Mas foi autorizado um uso experimental, né? Controlado, né? De qualquer modo, a Anvisa não registrou ainda a medicação para
o Uhum. Covid, né? Mas no atual momento em que a gente está discutindo isso, dia Uhum. 31, né, de De- março, já existe uma recomendação, a nota da Anvisa, né? Não sei exatamente qual foi o ato. A gente A vai nota, comentar acho que foi da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, eu acho que foi. isso, mas que de algum modo deu um respaldo para a prescrição, Total, né, daquele total. medicamento no Uhum. combate ou no tratamento do coronavírus, do novo coronavírus. Exato. Vamos para o próximo? Então a gente teve esse julgamento do STJ. Depois a gente teve o julgamento do STF no recurso extraordinário 657-718, né, em sede de repercussão geral, em que foi firmada a seguinte tese. Isso foi ano passado, né? E a tese trata de fornecimento de medicamentos pelo Estado não registrados na Anvisa, né? Então, a tese ficou assim: o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Isso acho que já estava bem pacificado, né, com as outras decisões. Olha aí agora. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Deu-se, então, um passo atrás naquela jurisprudência do STJ, né? E também do STF, né? Aquela primeira da STA 175. E aí diz, é possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016, quando preenchidos 3 requisitos. Ou seja, se a Anvisa estiver demorando demais para analisar o pedido, pode-se conceder medicamentos sem registro via judicial, né? Desde que exista pedido de registro do medicamento no Brasil, logicamente que se está tendo a mora porque já teve o pedido, né? Salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra raras, desde que haja registro do medicamento em renomadas agências de regulação do exterior e desde que inexista substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, se relativizou a necessidade de registro, tá? Criou-se também um pouco de incerteza, na minha opinião, porque quais são as renomadas agências de regulação no exterior? A gente sabe que a FDA é muito boa, mas que ultimamente está privilegiando a celeridade em detrimento da análise mais criteriosa do registro dos medicamentos. Então, a gente já não sabe direito quais são essas agências a que o Supremo se referiu, né? Enfim, e permitiu, então, a partir do momento em que se o judiciário pode conceder medicamento sem registro, logicamente também poderia conceder medicamento off-label, né? Então foi um passo atrás, eu acho, essa decisão do É, Supremo. outra crítica que se pode fazer a esse entendimento é porque eu acho que o STF, nesse caso, ele confundiu a possibilidade de prescrição médica, que é o papel da Anvisa, né, autorizar o registro para que o medicamento possa ser comercializado e prescrito no país, e o fornecimento de medicamentos pelo poder público, né, Uhum. onde se exigiria um processo mais demorado de padronização, passando pela Conitec, onde se analisa não apenas a eficácia e segurança, que é o que a Anvisa faz, mas também o custo-efetividade e o impacto orçamentário. Então, nós temos aqui uma decisão que atropelou o procedimento e talvez tenha feito uma confusão, né, em termos de o que é que pode ser comercializado e prescrito pelos médicos e o que é que deve ser fornecido pelo SUS, né? Então essa é uma decisão que de fato gerou uma incerteza e insegurança maior do que aquela que se pretendia. Mas é do Supremo, tem que se... Claro, claro. E a mora é irrazoável, né? O que seria razoável, né? Eu imagino que eles tenham pensado em alguma coisa aqui aquele solicitante do registro não tenha dado causa. Então, às vezes, é a própria indústria farmacêutica que pediu aquele registro, que está deixando de apresentar algum documento que a Anvisa exige, né? Enfim, acho que É, teria que ser uma mora atribuída à Anvisa, né? E como é que o juiz vai ver tudo isso no caso concreto? Difícil, né? teria que saber a causa da demora. Mas aqui, sobre esse ponto, né, eu vou fazer
pequena defesa, não do resultado do julgamento do Supremo, mas do fundamento que adotou. Eu assisti a uma palestra de um dos presidentes da Anvisa, o diretor da Anvisa, em que ele criticava a decisão do Supremo por entender que ela poderia colocar em risco a indústria farmacêutica nacional, né? O argumento dele, olha, em alguns casos a Anvisa tem que realmente retardar o registro de uma nova tecnologia para permitir que a indústria nacional se desenvolva. A meu ver, esse tipo de argumento ele não deveria pautar uma decisão técnica. Esse é um argumento de natureza econômica, de natureza de política econômica, de proteção da indústria nacional, que não tem relação com saúde pública, né? Então, a meu ver, nesse ponto, se for uma demora irrazoável causada por um interesse econômico de proteger a indústria nacional, aí sim talvez você pudesse estabelecer algum tipo de situação, mas talvez a melhor solução nesse caso não seria atropelar a decisão da Anvisa, mas determinar que ela tome a decisão no prazo X. Sem dúvida, sem dúvida. É aquilo que eu comentei ontem em relação ao que foi feito na Inglaterra, né? Então, se começou atuando nos processos individuais e, posteriormente, o judiciário foi entendendo que a melhor atuação dele era pressionar diretamente na regulação, enfim, nos órgãos competentes para a fixação de políticas públicas. Acho que, claro, daí vai precisar de uma demanda para, enfim, pedindo que a Anvisa não demore e tal, né? Mas certamente a conduta seria mais adequada, seria exigir essa atuação, enfim, adequada, né, da agência reguladora. Acho que é isso. Bom, então, mais alguma coisa, Jorge? Tem mais 2 decisões aqui das quais a gente tem que falar? Vamos lá, vamos a elas. Tá. Então tá. E temos também. Jorge, eu não estou conseguindo ver o slide. A 4ª decisão, qual que é? Do alto custo? Medicação de alto custo. É o RS 566471, tema 6. Medicamento. Esse tema 6, então, foi julgado recentemente, acho que foi mês passado até. E ele estava sendo aguardado com muita expectativa pelos juízes da saúde. Eu vou fazer uma propaganda que um texto da Carol foi citado explicitamente na íntegra, né, pelo ministro Gilmar Mendes durante o seu voto, né, sobre esse caso, né? Então, estamos falando aqui com uma intérprete autêntica, né, da decisão, né, que foi citada, né? Bom, é um texto pelo qual eu tenho muito carinho, sabe, Jorge? Porque eu sou muito contra grande parte da judicialização da saúde, mas eu acho que tem algumas falhas da política que precisam ser revistas mesmo. E esse é um texto em que eu demonstro que eu também sou a favor do paciente, entendeu? Então, acho que gosto muito dele, assim, enfim, me senti bastante honrada pela citação. Mas, enfim, a gente estava aguardando com ansiedade para saber o que seria o alto custo, que já é uma denominação que não existe mais no direito sanitário brasileiro, né? O que é o alto custo, né? E, no fim, a decisão também acabou não trazendo para os juízes uma definição do que seria o alto custo. Ela tratou, de uma maneira geral, dos medicamentos não padronizados, né? Então, o que aconteceu nesse julgamento? A gente ainda não tem os votos, né? Enfim, e a gente não pode saber com certeza quais são as condicionantes, mas, novamente, houve uma tentativa de deferência aos órgãos de análise técnica do Ministério da Saúde, e, ao final, os ministros estabeleciam exceções, né? Ao não fornecimento do medicamento fora da lista, né? E cada ministro estabeleceu exceções diferentes, então a gente precisa ver como é que eles vão acertar agora as coisas enfim, na finalização da decisão, né? Então eu não tenho como dar muito mais explicação sobre esse recurso, mas enfim, é um recurso ao qual a gente tem que dar atenção, né? Porque ele pode modificar muita coisa aqui na judicialização da saúde. Fato é que eu estava muito esperando que esse recurso tratasse um pouco de custo-efetividade, né? Mas não tratou. E entendo que isso seja uma pedra no sapato do judiciário, o que me leva a pensar se algum dia a gente deveria ter se metido nessa enrascada de lidar com política pública, tá? Porque a gente chega nesse impasse do que pode dar, do que não pode dar. A gente pode fornecer judicialmente, pode,
Pode fornecer tudo judicialmente? Lógico que não. Então, quanto que a gente pode fornecer, né? E eu, como juíza que atuo muito na saúde, fico nessa angústia. Até quando que eu, até que ponto eu posso interferir? Essa definição a gente não tem pela jurisprudência. E faz com que o fardo que o juiz carregue seja muito alto. Então, eu acho que, enfim, se um dia alguém fixar alguma coisa nesse sentido, seria muito bom para todos nós, né? E por último, então, a gente tem o recurso da solidariedade, que é o recurso extraordinário. Jorge, tem aí o 855178, tema 793. tema 793, foi julgado em maio do ano passado pelo Supremo, também em sede de repercussão geral. E ele trata da solidariedade entre os entes federativos para prestação de saúde na via judicial, né? Então, havia uma jurisprudência consagrando a solidariedade dos três entes, dizendo que os três entes são solidários, sim, para fornecimento de tecnologias em saúde, judicialmente. Eles extraíam essa solidariedade da Constituição, que, a rigor, não fala claramente em solidariedade, então não dá para inferir, na minha opinião, com todo respeito, nessa solidariedade da Constituição Federal, mas enfim, se entendeu então que os entes eram solidários e para mitigar um pouco essa solidariedade, e eu já vou dizer por que essa solidariedade teve que ser um pouco mitigada, foi então estabelecida a necessidade de que o juiz, a despeito de entender a solidariedade dos três entes para a prestação de saúde, tivesse que direcionar o cumprimento daquela ordem para o ente responsável financeiro. Por quê? Porque a gente que lida com saúde sabe que a União não cumpre as nossas ordens, né? A gente fica naquela tentativa insana de tentar bloquear algum dinheiro, não existe conta, o sistema é feito para que nenhum juiz consiga bloquear dinheiro nenhum, certo? E manda ofício, os procuradores da União, os advogados da União não têm contato, não tem diálogo com o Ministério da Saúde, e fica aquela coisa, 3, 4 meses a tutela sem cumprir e não tem nada, e a União não cumpre. Então, o que acontece? Entram os estados. Os estados acabam cumprindo as decisões que mandam fornecer medicamentos que seriam de responsabilidade financeira da União. E o que acontece com isso? Os estados estão sofrendo em muito maior escala os efeitos nefastos da judicialização, não só os estados, como também os municípios, certo? Eu sei aqui no estado do Paraná, e tá na ordem de milhões de reais o que a União estaria devendo para o Estado, né? Por causa desse cumprimento de políticas que seriam de atribuição do Ministério da Saúde. O Estado ajuiza ações para primeiro tenta administrativamente, né, obter esse ressarcimento. Muitas vezes a União dificulta, pede 1 milhão de documentos que não seriam necessários e o Estado administrativamente não recebe nenhum dinheiro. Então, por vezes, o Estado entra com ação judicial para conseguir esse ressarcimento e também a União não cumpre a decisão judicial. Então, o que acontece? Os estados são penalizados em maior escala pela judicialização, né? E os municípios também. E essa solidariedade, a gente chama aqui no Paraná solidariedade mitigada, né? Eu imagino que tenha sido criada para não dificultar o acesso ao judiciário do paciente que precisa do medicamento, né? Estabelecendo que os três órgãos, os três entes podem sim fornecer aquele medicamento, mas também para não penalizar em excesso os estados e os municípios diante dessa inércia da União, né? Então, para ver para quem a gente vai direcionar a decisão, o cumprimento da decisão, a gente pode se valer daquela tabelinha, né? Se for medicamento, aquela tabelinha do estado do Paraná, mas existe o grande problema de que muito medicamento não é padronizado, logo não é pactuado, logo nós não sabemos quem é o responsável financeiro. E sobre isso eu escrevi um artigo com a Luciana da Veiga Oliveira, minha grande amiga aqui do Paraná, que a gente estabelece algumas premissas baseando-se na lógica do sistema. Não trazemos certeza, trazemos algumas possibilidades e muita coisa ainda fica em aberto, né? Mas a gente
conclui que o que não é padronizado deve ser arcado pela União, a não ser que a gente consiga, de alguma maneira, incluir ali alguma coisa para, por exemplo, medicamento para HIV, talvez possa ser até... Bom, daí seria da União também, que seria estratégico também. Mas, enfim, se alguém quiser estar no Migalhas, enfim, acho que ali a gente esclarece um pouco, né? Então, nesse tema, para fins de análise prática, a rigor a parte pode escolher entrar só contra o município, só contra o Estado, só contra a União, só contra o Estado e município, só contra o município e União, enfim, pode ter uma ampla opção. Só que algumas situações em que a União necessariamente deve participar, né? Por exemplo, aqueles casos em que a União é a financiadora, ou então que se trata de fora do protocolo, se entender que a legitimidade é da União. Nesse caso, necessariamente seria de competência da Justiça Federal, né? E com possibilidade ou não de litisconsórcio com os outros entes, né? Não é isso, mais ou menos? Jorge, eu posso estar enganada, mas agora porque, enfim, eu tô assim com a cabeça bem confusa por causa dessa época de corona, enfim, tô bem cansada. Mas se eu não me engano, o voto do Fachin, do ministro Fachin, ele fala que medicamentos não padronizados têm que ser demandados contra a União obrigatoriamente, porque o processo de incorporação de tecnologia em saúde é atribuição do Ministério da Saúde. Faz sentido. Então, medicamentos não padronizados tem que incluir a União, manda para a Justiça Federal. Então, aí alguns juízes estaduais, quando recebem processos só contra o Estado, só contra o município, acabam ou tem alguns que incluem de ofício e mandam para a Justiça Federal, tem alguns que intimam a parte para incluir a União, se ela não inclui, extingue, ou se ela inclui, remete para a Justiça Federal. Aí são vários procedimentos que estão sendo adotados no Brasil. Não há homogeneidade em relação a isso. Bacana. Então para a gente sintetizar nessas decisões que a gente acabou de ver, pode-se perceber que há uma tendência cada vez maior de se estabelecer mais condições e limites e tentar colocar um pouco mais de racionalidade na lógica, né, da judicialização da saúde, para que não fique solto e cada juiz decida como quer e, enfim, tentando ao máximo ter uma deferência em relação às decisões técnicas proferidas pelos órgãos do próprio sistema de saúde. Pelo menos é isso que a gente consegue ver desse quadro geral de decisões. E agora eu vou falar do teu artigo, Jorge, porque você tem um artigo naquele do Direito Fora da Caixa, aquele livro do Direito Fora da Caixa, que você fala que no começo você via com grande entusiasmo a judicialização da saúde, né? E com o passar do tempo você vai vendo que aquilo não é tão maravilhoso assim como parecia, né? Então, acho que é isso. A gente que atua na vara da saúde, a gente pôde acompanhar muito essa trajetória da judicialização da saúde, né? E eu entendo muito, muito bem um juiz que acabou de entrar numa vara de saúde tentar conceder os pedidos que são, enfim, distribuídos a ele, né? Eu acho que é uma evolução, a gente tem que amadurecer, a gente tem que entender, e é um caminhar, na minha opinião, sabe? Enfim, evoluir para essa tendência de ser um pouco mais conservador e menos ativista na área da saúde. Acho que com o passar do tempo a gente vai aprendendo que os recursos são escassos mesmo, né? Não é mera questão de não querer concretizar o direito. Mas era isso e vamos em frente.